Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O desmatamento quando a Dilma foi ministra? A Dilma não, a Marina Silva foi ministra, viu? Foi recorde de desmatamento, não pergunta pra mim não. A gente tá perguntando sobre o dado de agora, presidente. E eu, Fernando de Barros e Silva, estou aqui no estúdio para conversar com meus companheiros de sempre, Malu Gaspar. Fala, Malu. Oi, gente. Nós estamos propondo hoje um piloto que tem um foco muito claro, os jovens que procuram um primeiro emprego. Então, para esses, nós vamos fazer um processo de desoneração da folha com responsabilidade. E José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Opa! Isso quer o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto? Isso aqui não vai ficar na parede. Isso aqui é contra a polícia. A polícia está para defender a sociedade. Vou queimar esse cartaz aqui, deveria estar aqui. É feriado no Rio de Janeiro, mas nós estamos aqui no Batente, batendo ponto. E Fernando, antes de começar o programa, eu queria fazer um convite para os nossos ouvintes. É o seguinte, o Maria Vai com as Outras, podcast da Piauí que fala sobre mulher e mercado de trabalho, está chegando ao fim da terceira temporada e vai gravar o último episódio ao vivo, com plateia aqui no Rio, na sexta-feira, dia 22. Então, é claro, esse aviso só vai servir para quem estiver ouvindo o foro antes de sexta-feira. Mas se for o seu caso, vale muito a pena correr lá, que o negócio vai ser bom. A gravação vai acontecer na Casa Firjan, em Botafogo, às 19h. E a convidada do episódio especial vai ser a socióloga Márcia Lima, que vai falar sobre feminismo negro. Quem quiser ir, tem que se inscrever e o link da inscrição tá lá nas redes sociais do Maria. É isso, povo. Sexta-feira, 19h, tá feito o convite. Muito bem, feito o convite da Malu, vamos aos temas da semana. A gente começa o programa falando dos novos dados sobre o desmatamento da Amazônia, que aumentou drasticamente entre o ano passado e este ano e atingiu o pior patamar da década. Em seguida, vamos dedicar um bloco para falar das medidas econômicas um tanto excêntricas do ministro Paulo Guedes, medidas que ele enviou ao Congresso. E por fim, no terceiro bloco, a gente fala de mais um episódio da violência brasileira, desta vez obra de um deputado federal que se sentiu ofendido com uma charge que estava exposta no Congresso e decidiu simplesmente eliminá-la fisicamente. É isso, vem com a gente. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o Brasil bateu o recorde de desmatamento na Amazônia nesta década. Foram destruídos quase 10 mil quilômetros quadrados da mata, 9.762 quilômetros quadrados, um aumento de 29,5% na comparação com o ano anterior. Esses dados são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o chamado PRODES, que é considerado o mais preciso medidor de taxas anuais de desmatamento. O PRODES tem um nível de precisão de 95%, segundo o INPE, e ele é diferente do Sistema de Detecção de Desmatamento de Tempo Real, o DETER, que mostra alertas mensais. É o mecanismo usado para fiscalização do IBAMA, dos órgãos de controle, e que os dados do DETER já sinalizavam a tendência de aumento do desmatamento, só que o PRODES revela um quadro pior, mais grave do que aquele que vinha sendo detectado pelo DETER. Muito bem, alguns números para dar a dimensão da tragédia. O aumento percentual desse ano de 29,5% é o terceiro maior da história, desde que essa medição começou a ser feita. O aumento anual vinha sendo de 11,4% em média, ou seja, a gente teve um salto no problema. O jornal New York Times associou esses dados à política ambiental do Bolsonaro, o que parece óbvio, e destacou que a floresta perdeu o equivalente a 12 cidades de Nova York entre agosto do ano passado e julho desse ano. O jornal Guardian, de Londres, diz que os dados elucidam o impacto que o presidente Jair Bolsonaro causou sobre a maior floresta tropical do mundo. A gente tem muito o que discutir sobre esse assunto. Hoje, quando gravamos, na entrevista já tradicional que o Bolsonaro dá de improviso na porta do Palácio da Alvorada, ele disse que o problema é cultural e que o desmatamento não vai acabar. Ou seja,
quase um deboche diante do quadro que se desenhou agora em relação ao problema na Amazônia. Vamos lá, Toledo. Então, primeiro, 10 mil quilômetros quadrados equivale mais ou menos ao tamanho do Líbano inteiro. Quer dizer, em um ano, o Brasil acabou com um Líbano, com uma Jamaica, com uma Gâmbia, com uma ilha de Chipre. É uma loucura, é um negócio que é difícil de mencionar. Tem países que são menores do que a quantidade de área de floresta que o Brasil desmatou em apenas um ano. Metade desse tempo no governo Bolsonaro. A gente teve hoje pela manhã uma aula com o Beto Veríssimo, que é um dos fundadores e o gestor principal do Amazon, a Malu, o Fernando e eu. O Amazon, é bom falar para quem não conhece, é uma ONG de estudo da Amazônia e de proteção da floresta, que atua na região há muitos anos, e o Beto é um dos grandes especialistas brasileiros no assunto. Exatamente. E eles fazem pesquisas próprias de levantamentos de imagens de satélite para saber avaliar o tamanho da destruição, da devastação e da degradação da floresta. Pois bem, primeiro cabe aqui fazer um desagravo ao ex-diretor do INPE, o Ricardo Galvão, que foi demitido por falar a verdade, e a verdade está se comprovando agora. Ele nada mais fez do que defender um órgão que tinha um trabalho exemplar para alertar a devastação que está sendo comprovada agora. Tanto que o governo Bolsonaro parou de duvidar dos dados do INPE. Por quê? Porque os dados dos satélites americanos, dos programas da NASA, comprovaram tudo que o INPE já vinha dizendo. Então, agora eles acreditam. Ficou feio, né, Toledo? Ficou muito feio. Mas eles não estão preocupados, aparentemente. Não. Pelo método do Amazon, os dados de agosto e setembro deste ano mostram que a devastação continua num ritmo ainda mais acelerado. O que o PRODES mediu é de agosto do ano passado a julho desse ano. Então, os dados que o Beto Veríssimo nos passou são os dados recentes agora. Exatamente. O que está acontecendo na margem, tá? Nesse período aí que teve toda a comoção por causa das queimadas, etc. Nesse período, os dados do Amazon mostram uma devastação de 1.688 quilômetros quadrados apenas nesses 2 meses de agosto e setembro de 2019. O que equivale à cidade de São Paulo. Um pouquinho maior que a cidade de São Paulo. Dá para pegar país. Dá 2 ilhas de Dominica, no Caribe, 2 Tonga, enfim. Palau, que é um país, que é um dos menores países do mundo, mas que fica na Micronésia, que vive da exploração dos seus recursos naturais, é um destino para turistas. Tem 1/3 da área que foi devastada em 2 meses no Brasil. 1/3. É uma loucura o que está acontecendo. E não é só a extensão, é a localização que o Beto Veríssimo muito bem lembrou. Não estamos mais devastando apenas no chamado arco do desmatamento, que pegava as áreas mais comprometidas ali do sul do Pará. Agora a devastação chegou ao coração da Amazônia, chegou ao estado do Amazonas, onde não faz nem sentido você dizer que as pessoas estão indo lá para explorar economicamente a floresta. O que se trata é de especulação imobiliária em escala amazônica. Grilagem, né? Grilagem. Os caras estão percebendo que com a sinalização do governo... Grilagem, que é a maneira tucana de falar roubo de floresta. Basicamente, é roubo de terra pública, né? O governo sinalizou, o Bolsonaro sinalizou que tudo bem você roubar a floresta pública que a gente regulariza depois. E os caras estão indo para onde dá, para roubar essa floresta. A terra minha, sua, da Malu, de todos os ouvintes, ou da União, ou que pertence aos estados do Amazônia e do Pará, e as pessoas estão indo lá simplesmente roubar essa terra. Estão ocupando para depois pedir o título de propriedade. E para ocupar, o que eles fazem? Eles desmatam. Então, o que a gente está assistindo hoje é uma privataria da Amazônia, em escala industrial. É um crime organizado, é uma milícia amazônica. Há um desmonte dos órgãos de fiscalização, diminuição do número de funcionários, fechamento de autarquias, etc. E há uma sinalização do próprio Bolsonaro, quando fez aquele gesto diante de uma ação do IBAMA que havia destruído máquinas que estavam desmatando ilegalmente a Amazônia. O Bolsonaro, no Jornal Nacional, mostrou isso muito bem, condenou a ação do IBAMA. Bolsonaro que também demitiu ou tirou do cargo o fiscal que havia multado ele por pesca ilegal. Enfim, há uma clara orientação desse governo no varejo e no atacado de incentivar o desmatamento. Malu, o Beto Veríssimo falou uma coisa interessante pra gente, que uma parte do que foi desmatado agora em agosto e setembro está em áreas protegidas, né?
Sim, ele comentou que 21% do desmatamento ocorrido na Amazônia se dá em áreas protegidas, onde é absolutamente proibido você tirar qualquer coisa. Traduzindo também, mais uma vez, é o governo aceitando ser roubado pelos seus amigos. Sim, né? 21% é bastante, né? É um quinto. Ele fala que foram 14% em unidades de conservação e 7% em áreas indígenas. As duas são áreas protegidas. O que né? é um absurdo, né? Se você É pensar, o governo não consegue fiscalizar nem seus próprios territórios. Ou não consegue ou não quer. Qual foi a imagem que ele usou? É roubo dentro da delegacia. É o cara como se estivesse fazer um assaltando a assalto delegacia. dentro da delegacia, o delegado fala: ai, me pegaram, me roubaram, ah, meu Deus. É isso. E o Salles é bem esse delegado, né? Que gosta de ser assaltado pelos desmatadores, madeireiros e tal. E aí, uma coisa que eu acho importante a gente situar é justamente essa questão do desmonte da estrutura de fiscalização. Uma outra pessoa com quem a gente conversou hoje, o Juliano Assunção, da PUC, nos falou sobre alguns estudos que estão sendo feitos. É economista, professor da PUC, É um né? economista, professor da PUC, que conduz vários estudos ligados à economia ambiental e estuda desmatamento, impacto das políticas públicas sobre esses temas. E ele comentou uma coisa que depois eu até falei com a Clarissa Gandur, que estuda isso mais detidamente, que é o seguinte: essas ações de fiscalização que vinham ocorrendo naturalmente em outros governos, que eles chamam de comando e controle, têm o efeito de inibir o desmatamento no local onde a fiscalização acontece, mas também no seu entorno. A ponto de, segundo as pesquisas deles mostram, como elas inibem o desmatamento, os desmatadores, madeireiros, garimpeiros ilegais vão embora e a floresta se regenera. Então, essas ações elas não são importantes só naquele momento, elas têm um efeito que reverbera para o entorno e no tempo. Por isso eu acho importante a gente apontar essa questão do desmonte, porque todos os especialistas nessa área dizem que uma das razões pelas quais o desmatamento aumentou tanto é o afrouxamento nas ações de fiscalização. A gente mesmo publicou um levantamento feito pela Seção Igualdade do nosso site, do site da revista Piauí, que mostra o seguinte, que o número de multas aplicadas pelo IBAMA caiu 26% de setembro de 2019 em relação a setembro de 2018. Então, isso não é jamais uma elucubração, é verdade. Os dados do próprio IBAMA mostram que a quantidade de multas está caindo, a fiscalização está se afrouxando. E pior do que isso, os dados do projeto de lei orçamentária de 2020 mostram alguns outros dados mais preocupantes ainda. O orçamento destinado para a fiscalização ambiental do IBAMA, por exemplo, mostra que no ano que vem, se a proposta do governo for aprovada, a verba para a fiscalização ambiental vai cair 25,3%. Prevenção e controle de incêndios florestais em áreas prioritárias sob responsabilidade do IBAMA, menos 35%. No monitoramento ambiental, gestão da informação, 50% menos. Então, o ministro Ricardo Salles, até como reação aí a esses dados do desmatamento, fez uma fala dizendo que a culpa é dos governos anteriores, que essa questão já vem de antes, que ele focou no fato de que metade do período abrangido aí por esse levantamento, ele diz respeito ao governo anterior. Porém, todos os sinais que ele está dando de medidas que ele promete tomar, eles vão na direção contrária. Embora ele fale que vai tomar medidas para reduzir o desmatamento, todas as medidas que ele está tomando estão indo na direção de estimular o desmatamento. Por exemplo, uma das propostas que o porta-voz da Presidência da República elencou ontem como resposta a esse desmatamento recorde foi liberar a mineração e agropecuária em terras indígenas, porque, segundo, nas palavras do porta-voz, isso já acontece desde antes, então é melhor regular. Eu não sei como que isso acontece desde antes, se é proibido. E outra coisa, se acontece um crime, você vai legalizar o crime necessariamente? Ah, então acontece... Esses caras são inacreditáveis. Outra coisa, vão permitir que grileiros de terra pública se autodeclarem donos daquelas terras, essa é uma ideia que está em discussão, e possam receber os títulos de posse. E aí, quer dizer, você está deixando que essas pessoas, que o próprio ministro disse que são garimpo ilegal, madeireiros ilegais, tomem posse da terra. Além disso, Malu, mais uma medida que foi o governo revogou esse mês,
a legislação de 10 anos que proibiu o cultivo da cana-de-açúcar em áreas ambientalmente vulneráveis como a Amazônia. Ou seja, abriu a porteira para ter cana-de-açúcar. Para completar o retrato do desmonte da estrutura do meio ambiente, é importante dizer o seguinte, que desde o início do ano, o Ministério do Meio Ambiente perdeu para o Ministério da Agricultura, por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro, a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, e perdeu também para o Ministério do Desenvolvimento Regional e o cadastro rural dessas áreas ambientais. Então, quer dizer, o mesmo ministério que cadastra é o ministério que tem a função de estimular a agricultura, ou seja, é um conflito de interesses. Eles desarmaram os órgãos responsáveis por fazer o tal do comando e do controle, que são as medidas que as pesquisas do Juliano, da Clarissa, todos esses especialistas mostram que são as únicas que realmente são eficientes para conter o desmatamento. Só para checar, eu vi uma matéria interessante da BBC essa semana mostrando que o Ministério do Meio Ambiente perdeu 129 servidores, incluindo esses dessas secretarias que foram remanejadas para outros ministérios e outros. Fui olhar no site do Ministério do Meio Ambiente. Eu já tinha visto isso, há uma série de cargos vagos e levantei aqui para a gente mostrar. Olha os cargos que estão vagos hoje, para os quais não existe no mês de novembro um responsável. Coordenação Geral de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, Coordenação Geral de Políticas de Valoração de Serviços Ambientais, Coordenação Geral de Gerenciamento Costeiro, olha o óleo aí, Coordenação Geral de Políticas para Áreas Protegidas, a gente acabou de falar, Coordenação de Gestão de Acordos Internacionais, o que me lembra o Fundo Amazônia, ou seja, o Ministério pode falar o que for, os atos, os fatos, as atitudes demonstram que está tudo indo na direção contrária. Descoordenação. Não há um interesse por resolver. Descontrole e falta de comando. É exatamente o oposto da política que funciona. Também essas pesquisas mostram, e a gente ouviu isso hoje de manhã, que o corte de gasto público nessa área projeta o desmatamento. Você está contratando desmatamento no futuro. E é o que exatamente a gente está acontecendo. Isso que você acabou de descrever, Malu, é um contrato de desmatamento para os próximos meses e anos. E é importante falar também que o presidente Jair Bolsonaro, hoje nessa fala dele de manhã, dizendo que o desmatamento é cultural, ele apontou o dedo para a ministra Marina Silva, para a presidente Dilma Rousseff, que é muito criticada, inclusive, pelas entidades ambientalistas. Mas ele falou um negócio que eu acho que é importante a gente pontuar. A Marina Silva teve recorde de desmatamento na sua época. É verdade, em 2003, 2004, foram 2 recordes sucessivos de desmatamento no Brasil. Porém, o que foi feito naquela época em resposta a essa crise foi o que levou a gente a uma redução muito grande no desmatamento no Brasil. Então, em 2008, por exemplo, já tinha passado de 27.700 quilômetros quadrados de desmatamento para 12.900. E no menor índice histórico, que foi em 2012, chegou a 4.571 quilômetros quadrados de desmatamento. Não é pouco, mas é metade do que a gente está registrando hoje, por exemplo. Então, assim, uma coisa é você dizer, realmente, teve um momento crítico ali, porém, a reação foi uma reação efetiva. A moratória da soja, que é uma política elogiada por todos no mundo, né? Os compradores internacionais pararam de comprar soja, que é fruto de desmatamento, foi uma política super bem sucedida que ajudou a reduzir. O que teve um efeito duradouro. Sim, a Marina juntou 11 ministérios numa câmara de crise, numa resposta a isso, que teve um efeito muito grande. Então grande, é muito fácil você abordar metade do assunto. Teve uma crise e isso aconteceu com ela. Sim, mas a reação dela não é a mesma reação que o governo Bolsonaro está tendo hoje. Começou a crescer no governo, agora mais recentemente, no governo Temer, e se intensificou muito em ordens de grandeza no governo Bolsonaro. Isso, os dados estão evidentes. Eu acho que nós estamos sendo aqui comedidos, de certa maneira, viu? É uma estratégia de dizimação da floresta. É quase isso que a gente está vendo, ou é isso, não tem tiro quase. Vamos resolver o problema fazendo mineração em terra indígena, segundo aquele boneco de cera que tem patente de general, que é o porta-voz do governo Bolsonaro. Esse inacreditável general que parece um... Como é que chama aqueles negócios que fica em lavoura para espantar o... Espantalho. É importante a gente acompanhar aí as políticas que o ministro Ricardo Salles vai anunciar, mas pelo que já foi dito e é o oposto, antecipado, a principal que eles falaram é a titulação.
É titulação de terra, ou seja, Agora, é premiar o grileiro. Agora vamos tocar tudo em frente isso isso daí. precisa passar pela Câmara. E aí a coisa não é simples como parece, né? Então é bom a gente também... Vocês estão entendendo as coisas erradas, nós vamos ladrilhar aquilo tudo, fazer churrasco. Bom, muito bem. O primeiro bloco fica por aqui. Depois do desmate, a gente vai para as artes do ministro Paulo Guedes. Esse episódio do Foro de Teresina tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias. E os ouvintes do Foro ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo, é só usar o cupom FORO25 para ganhar R$25 de desconto na sua passagem. Max Milhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas. Nas 2 últimas semanas, o ministro Paulo Guedes, da Economia, enviou ao Congresso uma série de medidas. Eu vou começar por aquela que me parece um tanto quanto curiosa, que é o programa Verde Amarelo. Ele consiste no seguinte: propõe, entre outras coisas, que se cobre uma contribuição sobre o seguro-desemprego para criar novas vagas de emprego. Ou seja, é o programa Verde Amarelo que deixa o desempregado no vermelho. Eu não sei se isso existe em algum país do mundo. Onde ele tirou isso? Acho que nem no Chile do Pinochet, será? Perguntei aos maiores especialistas de mercado de trabalho. Não existe em lugar nenhum do mundo. Não tem nada parecido. Então, Malu, você que está por dentro aí do conjunto das propostas do Paulo Guedes, vamos começar falando sobre isso. O verde, amarelo e vermelho. Programa Verde, Amarelo e Vermelho. Como diz o meu amigo Eric Baboni, da Grande Cruzeiro, em vez de taxar as grandes fortunas, ele resolveu taxar as grandes pobrezas. O Eric é bom, hein? O Eric é bom. Grande Cruzeiro, cheio de talentos. Produzindo talentos. Celeiro de talentos. Mas vamos lá, voltando aqui. Acho que é importante explicar do que a gente está falando. Esse pacote aí do Paulo Guedes propõe o seguinte, que as empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos com remuneração de até um salário mínimo e meio e que estejam no primeiro emprego não vão pagar contribuição previdenciária, salário educação, nem contribuição para o Sistema S e para o INCRA. Também vão ter outras alíquotas reduzidas, até a multa do FGTS por demissão em justa causa, e isso vale por até 24 meses. É desoneração da folha, eu já ouvi essa expressão. No governo Dilma, né? Desoneração da folha, deu muito certo. Eu ia falar disso, ainda bem que você falou. Dilma Feelings, né? Mas aí, o governo diz que vai criar 1.800.000 empregos até 2022 e para pagar o custo dessa genialidade, ele vai cobrar 7,5% de contribuição previdenciária dos trabalhadores que estiverem recebendo o seguro-desemprego. Só para situar, o Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho, teve no Roda Viva essa semana e justificou essa medida como sendo uma medida de, atenção, inclusão previdenciária. Porque ele disse que esse desconto de 7,5% vai ser compensado no futuro com a aposentadoria mais cedo. O cara que tiver esse desconto se aposenta mais cedo. Esqueceu de combinar com o cara, né? Porque para você se aposentar, você tem que contribuir para a Previdência. Para você contribuir para a Previdência, tem que ter emprego. Então, se o cara não tiver emprego, não adianta nada ser beneficiado com isso. Mas é o truque retórico que eles estão fazendo aí para justificar essa medida. Veja bem, desemprego de jovens é um problema sério, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só para vocês terem uma noção, o desemprego entre jovens no Brasil fica em 25,7%. Foi o último dado do terceiro trimestre. A média, que já é uma média alta, é de 11,8% da população ocupada. Então, isso é sério, ninguém discorda que tem que resolver. Mas o que a experiência mostra, os estudos acadêmicos a esse respeito mostram no mundo inteiro, que o efeito desse tipo de subsídio que você dá para um empregador tende a ser temporário. Quando você tira o subsídio, o efeito desaparece. Eu entrevistei ontem o Gabriel Lissé, que é um economista brasileiro que está na Universidade de Oxford. Segundo o nosso querido Rafael Cariello, é o maior especialista em mercado de trabalho brasileiro. E ele me mandou vários estudos mostrando que o que funciona de verdade são programas de treinamento, redução de preço de passagem de ônibus para a pessoa que vai procurar emprego, precisa se deslocar, workshop para ensinar os jovens a fazer currículo. Bom, então para começar, essa medida não vai ter o efeito desejado, tudo indica que não. E o pior, para privilegiar os jovens, o governo retirou uma ideia que era o subsídio para mais velhos, com mais de 55 anos. E as pessoas tendem a imaginar assim, 55 anos, é mais velho, realmente precisa incentivar o mais jovem. Mas
Imagine uma mãe de família com 50 anos, que tem 2 filhos, precisa arrumar um emprego, não consegue. Então, uma política meio assim, parece um pouco errática. Você tira daqui, põe ali e tal. Eu não sei o Fernando, mas eu tenho 53 e eu me senti pessoalmente atingido por esse corte. É uma coisa complicada. E além disso... Você é um jovem, eu tô fazendo 54 esse ano, esse mês. Bom, eu sou uma criança, então nem vou comentar isso. Você tá no emprego dos jovens, né? Você foi beneficiada pelo Paulo Guedes em detrimento meu e do Fernando. Eu vou pedir uma carteira verde e amarela semana que vem. Malu verde e amarela, Toledo e Fernando no vermelho. Além do mais, o Brasil tem mais ou menos 400 bilhões de reais concedidos em subsídios para todo tipo de setor econômico, herdados dos governos passados, especialmente do governo Dilma, como o Toledo comentou, e são benefícios dados àqueles setores que o Paulo Guedes na campanha chamou de piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano. O mesmo Paulo Guedes que defendeu a taxação das grandes fortunas e agora inventou essa taxação de grandes pobrezas. Ele sempre disse que ia taxar grandes fortunas, dividendos dos acionistas de grandes empresas, um discurso que era tido como o discurso do liberal puro e tal, todo mundo celebrando. Agora que chegou a hora de enfrentar esses setores que vivem pendurados no Estado, o que ele fez? Foi taxar os desempregados. Então, assim, além disso, pela primeira vez eu ouvi no mercado financeiro gente falando que estava espantado com essa medida. Por quê? Porque, além disso, não vai passar. Você consegue imaginar o Congresso Nacional votando uma MP que prevê uma coisa dessas? Não passou nem pelo Bolsonaro. Bolsonaro já mandou ele calar a boca. Então, só que aí é o cara mostrando uma coisa que é muito interessante da gente ver. O que isso mostra? Que o Ministério da Economia está isolado politicamente do Palácio do Planalto. Eles sugerem as coisas, não conversam com a articulação política e depois pagam um mico sugerindo uma coisa que, obviamente, além de demonstrar uma tremenda insensibilidade social, não é eficaz e não vai passar. E contamina o resto da MP toda. Na verdade, esse pacote foi engavetado. Era para ter sido anunciado no começo dessa semana. O Bolsonaro mandou ele ficar quieto, porque eles estão se borrando de medo que aconteça no Brasil o que está acontecendo no Chile. O governo já está até estudando a implementar a tal da GLO, que é uma carta branca para as Forças Armadas ocuparem as ruas e darem paulada e tiro de borracha e gás lacrimogêneo, na expectativa de que talvez, quem sabe, alguém vai protestar contra as barbaridades do Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes, nos olhos dos outros, é refresco, né? Pegar essa conta que ele fez. Você pega então o cara que está desempregado, está ganhando R$ 998 por mês de auxílio-desemprego. Pela pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, 14% na média é gasto com alimentação. Então, 14% de 998 dá R$ 140 por mês. O que o Paulo Guedes está propondo é tirar desses R$ 998 que o cara recebe, R$ 75. Ou seja, na prática, o Paulo Guedes quer que o desempregado coma dia sim, dia não. O que vai ajudar no programa do Bolsonaro de o sujeito só ir ao banheiro dia sim, dia não também, né? Deve ser... Também ajuda a é uma política orgânica. Operação casada, transversal. Em todos os sentidos, exato. Então eu sugeriria ao Paulo Guedes que também só comesse dia sim, dia não, para ver se ele é bom, né? Se ele acha que a política dele funciona. E que ele poupasse também, porque afinal de contas o cara só é pobre porque não poupa, né? Segundo o Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes realmente é um truqueiro, é isso que ele faz. Todo mundo ficou chocado com essa notícia de tão idiota que ela é, mas na verdade o que ele está propondo é cortar 7,5% do programa de seguro-desemprego, é isso que ele está propondo. Sim. Só que ele vestiu com outra roupa, chamou de um outro jeito, achou que ia agradar, deu o efeito contrário. Mas é o que ele faz, né? Por exemplo... estão aqui anunciando que o governo vai ter um déficit menor do que o previsto. Que boa notícia. Graças a quê? É um outro truque, que foi o mega leilão dos campos de petróleo, que só a Petrobras participou, e todo mundo sabia que só ia participar a Petrobras mesmo. Foi uma transferência de dinheiro do caixa da Petrobras para o caixa do Tesouro para fechar as contas do Paulo Guedes. Outro truque. Truqueiro. Nada mais do que um truqueiro. Isso é o Paulo Guedes. Bom, o problema é que isso vai ter um custo social, já está tendo. O governo está claramente em pânico com a possibilidade de você ter manifestação na rua. Eles não sabem, é o tipo da coisa que é imprevisível, mas eles estão, obviamente, pelas reações que estão tendo, de mandar o Paulo Guedes calar a boca, de estudar a GLO, é porque estão temendo que vai acontecer alguma coisa aqui, como já está acontecendo em boa parte da América Latina e do mundo, né? De Hong Kong e a Bolívia. O que está tendo como reação colateral?
O Rodrigo Maia, que pode ser chamado de fada sensata de Brasília, para usar uma linguagem... Nosso Winston Churchill. Da internet, que a Malu gosta tanto, novos termos incorporados ao nosso vocabulário forista. A fada sensata do Congresso anunciou um pacote social, ajudado pela Tabata Amaral, com incorporação do Bolsa Família à Constituição, programas de treinamento para jovens, exatamente isso que você estava falando, para melhorar a empregabilidade. Quer dizer, a agenda social que o governo não tem está sendo apropriada pra você ver pelo onde a gente Congresso. Chegou, o que o democrata, PFL democrata, falava do Bolsa Família, se a gente pegasse o histórico, demonizavam de todas as maneiras. Agora o Rodrigo Maia quer constitucionalizar o Bolsa Família. Exatamente, quer dizer, o que a gente está vendo é que o Bolsonaro esticou a corda, puxou tanto para um lado, que o Democratas, que sempre foi a direita no Brasil, É o comunista. virou centros, quase um social-democrata. Centro comunista. Mas Além isso do que, é uma política de compensação. Ou seja, o Bolsonaro está cometendo um erro político grave, é uma estupidez do ponto de vista do Bolsonaro. Porque ele está deixando todo o campo social para os outros, para a oposição. O Rodrigo Maia está pegando um pedaço, mas o que você acha que o Lula vai fazer nessa caravana que ele já começou pelo Nordeste? Vai se apropriar desse discurso. É de uma burrice bolsonariana. Vamos ver no que vai dar. Mas eu tenho uma pergunta pra Malu, porque ela é o mote que a Malu mais gosta de repetir no Foro de Teresina, ao contrário. Pelo visto, Eu já até sei. bullshit talks e money walks. Isso. Porque a gente tá com 21,5 bi de saída de dólares no Brasil. Recorde. É que o ditado, ele é uma via de mão dupla, entendeu? Certo. Se o money talks, é bullshit walks. Mas se é bullshit talks, o money walks, né, gente? Pô, isso aí É o é dia óbvio, em né? que Malu Gaspar encontra Fui Hegel. citada por É Toledo. a dialética. Não, eu A quero dialética nem saber de do Malu Hegel, Gaspar. Quero saber do Toledo, pô. Que é Não, isso? você agora deu um nó em Hegel. A dialética da Malu É Gaspar. a dialética do Mão bullshit. dupla. Dialética da mão dupla, meu filho. Até tem a ver com essa coisa do leilão, que é até interessante a gente comentar, que é o dólar a 4,20, que deu grande polêmica aí na internet. Nunca antes neste país, né? Não, já teve mais alto atualizado pela inflação, já teve mais alto em outros momentos. Inflação, câmbio e tal. Passado remoto. Não, governo Lula, governo Dilma, teve Então, outros 2008. momentos mais altos. Passado remoto. É. Mas não é, eu acho que isso importa menos do que você entender os fatores, entendeu? Isso que o Toledo falou é importante. Tinha uma expectativa de que entrasse mais dólar no Brasil por conta do leilão do pré-sal. Esperava-se que fosse entrar 17 bilhões de dólares no país, vai entrar só 1 bilhão, porque o resto já estava no Brasil mesmo, é dinheiro da própria Petrobras. Os juros estão baixos, então você precisaria de investimento mais concreto. Especulação não dá para vir, porque os juros no Não Brasil são compensam. menores do que em outras economias emergentes. Desmatamento na Amazônia não atrai investimento É estrangeiro. ruim, né? Muitos investidores Sim. estrangeiros, por exemplo, fundos de pensão internacional, investidores institucionais que têm regras para investir, também não investem. A questão da turbulência política na América Latina é outra coisa que assusta investidores estrangeiros. Então, tudo isso influi no dólar, embora você tenha também esse fator que o povo chama de estrutural, juros mais baixos, tem uma economia que não é mais atrativa, tem uma estrutura da economia que está muito diferente do passado, né? O rentismo ficou menos atraente. Também essas atitudes do governo não ajudam, porque o gringo que vai investir, olha para o Brasil, olha para outras economias, fala assim, para que eu vou botar dinheiro nesse lugar onde você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte? E o cara tá olhando pro continente, tá vendo, tendo manifestação em tudo quanto é canto, presidente sendo deposto, golpe, não golpe, insurreição popular, o cara vai lá, bom, deixa o dinheiro aqui no cofrinho. É difícil. Muito bem. Assim a gente encerra o segundo bloco do programa e com isso eu chamo para a roda o nosso diretor Luiz Maza, que como sempre vai ler o número da semana, que é tirado da seção Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Luiz, qual é o número? Então, Fernando, é o seguinte... O Minha Casa Minha Vida, aquele programa do governo federal que subsidia o financiamento de casas populares, completou 10 anos esse ano, ele foi criado em 2009. De lá para cá, vocês sabem quantas casas e apartamentos foram entregues por meio desse programa? Foram 4,3 milhões de casas e apartamentos. Se a gente colocasse tudo isso numa cidade só, ela teria o tamanho de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e do Hemisfério Sul. São tantas casas que a cada 13 brasileiros, um foi beneficiado pelo programa. Apesar disso, no entanto,
o déficit habitacional cresceu ao longo desses anos. Em 2009, o Brasil tinha um déficit de 5,9 milhões de domicílios, ou seja, 5 milhões de casas a menos, quase 6. Já em 2015, esse déficit era de 6,3 milhões de domicílios, de acordo com os dados da Fundação João Pinheiro. A conclusão é que, como o cara já vai comer dia sim, dia não, no dia que ele comer, ele não mora, no dia que ele morar, ele não come. Esse é um programa que vem sendo, ele foi bem sucedido num período, é um programa que vem sendo desidratado ao longo dos anos, ele está caindo, e o déficit, como você disse, aumentou para 6 milhões e 300 mil domicílios. Isso mostrando o fundo falso do chão brasileiro. O problema, se a gente pegar dados de saneamento, o Brasil é vergonhoso em matéria de saneamento. As pessoas não têm água potável e esgoto em casa. No entanto, a gente não vê esses assuntos na pauta do governo. Estão fora, completamente fora. Tudo que na verdade, até eles colocam algumas coisas, tipo 13º para Bolsa Família, que não tem de onde tirar o dinheiro. Não vão dar. O Bolsonaro foi ao Nordeste inaugurar Minha Casa Minha Vida, mas é aquela coisa, você divulga o investimento quando, na verdade, ele está sendo reduzido. Então, é mais um exemplo de quando o discurso não combina com os fatos. Muito bem. Isso dito, a gente passa para o terceiro bloco do programa. Muito bem. O Congresso fez uma exposição para celebrar o Dia da Consciência Negra, que ocorre nessa quarta-feira, quando gravamos o programa, ontem para vocês que nos ouvem. E na terça-feira, uma das obras expostas era um cartaz onde estava escrito o genocídio da população negra e acima desse título, uma charge do artista Latuf. Esse cartaz foi retirado da parede pelo deputado Coronel Tadeu e quebrado. Ele pisou, depois de tirar da parede, ele quebrou porque ele considerou o cartaz agressivo à corporação policial. O cartaz mostrava um corpo de um negro algemado e caído no chão, envolto na bandeira brasileira, e um policial de costas se distanciando com uma arma fumegante, sugerindo que o negro foi executado. Antes de passar a palavra para vocês, esse episódio eu acho que é bem característico de um ambiente que está se cristalizando, se formando, se tornando cada vez mais frequente na vida brasileira. Os dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre 2017 e 2018, dados que foram divulgados recentemente, 75%, mais de 75% dos mortos em decorrência da intervenção policial, ou seja, mortos pela polícia, são negros, sendo que os negros representam 55% da população brasileira. Os brancos, que representam mais de 44%, foram 22,4% das vítimas da ação policial. Então, quando o artista faz esse tipo de manifestação, ele está amparado num dado concreto, num dado real, num dado da realidade brasileira. Com o seu ato, o coronel levou para dentro do Congresso, o que é muitíssimo grave, o vandalismo que caracteriza a atuação da polícia nas ruas. A gente sabe que a polícia brasileira é uma das mais violentas do mundo. Se esse sujeito, esse deputado Coronel Tadeu, eleito por São Paulo, que é do partido do Bolsonaro, se sente ofendido, ele vai à tribuna do Congresso, esculhamba o artista, a obra, defende os policiais, fala dos imensos feitos da polícia para a sociedade, faz o que ele quiser. O que ele não pode é quebrar uma placa dentro do Congresso Nacional, pisar numa obra, vandalizar uma obra dentro do Congresso Nacional. Isso, para mim, mostra uma característica do governo Bolsonaro, ou do bolsonarismo. Eles abolem a mediação da palavra, que é o instrumento da disputa política. Eles quebram placa, eles dão tiros, eles destroem quadros, eles fazem o diabo. Toledo. A gente tem vários exemplos de comportamento não democrático, para ser bem tênue nas palavras, por parte de parlamentares do PSL. Quebrar a placa, inclusive, virou uma moda, né? Não é a primeira, né? Sim. Também foi um deputado do PSL que quebrou a placa da Marielle ainda durante a campanha eleitoral. Outro deputado do PSL, esse da Assembleia Legislativa de São Paulo, que concorreu com o sugestivo número de 17.111 na eleição, que é um número disputado pela extrema-direita no estado de São Paulo, porque 111 é o número de detentos que foram assassinados pela polícia dentro do Carandiru. Em 1992.
Remoto 92. Exatamente. Esse deputado, que não vou nem falar o nome porque não merece, conseguiu aprovar no plenário da Assembleia Legislativa uma homenagem no Dia dos Direitos Humanos, agora em dezembro, vai ter uma homenagem a ninguém mais, ninguém menos do que Augusto Pinochet, o ditador do Chile, que vai sofrer uma espécie de desagravo por conta da bancada do PSL. PSL é uma esculhambação. Esse partido do presidente da República, né? Esse deputado foi assessor do Alckmin e representa a bancada ruralista. Mas... Eu vou falar o nome. Você não quer falar o nome? Eu vou falar o nome. Tem que falar. Ele apoiou o Bolsonaro na campanha, pôs dinheiro. O Frederico Dávila. Exatamente. É da Grande Matão. Tá distante. É por isso que ele não quer falar o nome. Ele pode até circular pela Grande Matão, mas ele provavelmente frequenta muito mais o Harmonia em São Paulo do que a Grande Matão, tá certo? Aí, Matão, e o Palácio dos Bandeirantes. É um sujeito apegado ao poder e, enfim, que tem a sua base econômica no latifúndio e a sua base política na polícia. E se orgulha de ter ancestrais na política, principalmente na política nordestina, que remontam até Garcia Dávila, século XVII ou XVI, sei lá o quê. E essa homenagem foi marcada, é isso? Opa, para. Depois que gravamos o Foro, os neotucanos Alexandre Frota e João Dória salvaram a pele do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e recomendaram que ele cancelasse a sessão. E assim fez Cauê Macris, que também é do PSDB. Ou seja, as viúvas de Augusto Pinochet vão ficar sem a sua sessão de homenagem ao ditador chileno, que além de sanguinário, também era ladrão. Agora, voltando aqui ao nosso coronel Tadeu, que é um deputado federal de primeiro mandato, eleito pelo PSL, vice-líder do PSL, provavelmente é um daqueles que vai migrar para a Nova Arena. Ele representa na verdade, uma tendência muito importante na política brasileira nos últimos anos, que foi a substituição do papel que as Forças Armadas faziam na política pelas polícias, especialmente pela polícia militar. A quantidade de cabos, sargentos e principalmente coronéis e capitães que estão hoje no plenário da Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e agora também no Senado e até em alguns governos estaduais, é talvez um dos movimentos políticos mais significativos que marcaram a mudança dessa transição da política brasileira na última década, junto com a ascensão das bancadas evangélicas. Esses parlamentares, eles representam um poder de fato que as polícias ganharam, não só no Brasil, mas principalmente na América Latina. Essa repressão toda que a gente está vendo acontecer contra essas manifestações populares, em grande parte são feitas por essas polícias militarizadas, que mudam de nome aqui e ali, mas têm esse mesmo caráter de poder de polícia. E eles se tornaram agentes políticos próprios. Eles não são mais representantes apenas teleguiados por um partido ou por um chefe político. Não, eles viraram uma força política eles próprios, têm uma ideologia própria e o bolsonarismo se apropria dessa ideologia, tanto que o filho, a segunda geração do bolsonarismo, já não é mais oficial do Exército, nada disso. Ele é um escrivão de polícia da Polícia Federal. Então, essa ideologia que ele se manifesta nesse ato racista do nobre deputado é... Racista e fascista. Sim, é uma expressão... usando a palavra agora é fascistoide. De algo maior. Vá pra tribuna. Não, e fez tudo palavra. Isso. E ele fez tudo isso depois. Ele fez o ofício pro Rodrigo Maia para acabar com a exposição, foi fazer discurso em plenário, recebeu o apoio de todos os seus colegas, do major Vitor Hugo, quem mais, se não um major, né? E por aí vai. Alguém diz que a civilização começa quando o sujeito, em vez de dar com o tacape na cabeça do outro, chama o outro de filho da puta, né? Quando você usa a mediação da palavra e não a força física. No caso do bolsonarismo, nós estamos voltando pro tacape. Acho que é importante notar que esses caras estão procurando preencher o vácuo deixado pelo Bolsonaro quando ele saiu do Congresso. O que eles fazem são atitudes muito típicas do Bolsonaro na época de deputado. E não só deve estar funcionando, como também está levando a imitações, né? O próprio Daniel Silveira, que rasgou a placa da Marielle, acho que ficou com inveja, alguma coisa assim, resolveu surfar na onda, dizendo que é normal que negros morram porque tem mais negros com armas, mais negros no crime, mais negros confrontando a polícia.
O próprio Fórum Nacional de Segurança Pública, nesses dados que ele publica todo ano, mostrou que a maioria dos policiais que são mortos também em confrontos com criminosos no Brasil, 52%, são negros. Então, ficar colocando a questão como uma questão de os negros morrem porque eles são criminosos e não sei o quê, é puro simplismo, distorção da realidade, que só mostra a má fé desses deputados, que eles não estão interessados em resolver o problema da segurança pública, eles estão interessados em fazer discurso para a plateia deles. E acho que é importante também a gente falar da atitude do Rodrigo Maia, que repreendeu o comportamento do Coronel Tadeu no plenário, trazendo um pouco de bom senso aí para a discussão. E também queria dar aqui para o nosso ouvinte a repercussão do caso. O PT apresentou à Secretaria-Geral da Mesa o pedido de abertura de processo por quebra de decoro contra o Coronel Tadeu, e deputados federais foram Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, parlamentares da oposição também solicitando a abertura de um inquérito civil e criminal contra os dois deputados, o Tadeu, o Coronel Tadeu, que quebrou a placa, e o Daniel Silveira, que fez essas declarações sobre negros criminosos. E passaram o dia todo aí nessa discussão sobre se recolocavam a placa no lugar ou não, e houve um impasse aí grande entre os deputados, mas agora, ao final do dia, decidiram que a placa vai voltar para o local onde ela já estava, com a exposição, e vai ter também os seguintes dizeres: a bancada negra sabe que essa charge não representa toda a corporação e respeita os policiais que não corroboram para essas estatísticas e trabalham em prol do povo brasileiro. Então, aparentemente, está resolvido no diálogo o impasse que se gerou desde ontem, melhor assim. Esse episódio na Câmara ocorre dias depois em que a Polícia Civil desvendou ou fez o laudo do caso da menina Agatha Félix, que foi menina de 8 anos, morta aqui no Rio de Janeiro, negra. E a Polícia Civil chegou à conclusão de que, sim, ela foi morta por um tiro da polícia. De um cabo da Polícia Militar. Não havia confronto na hora, não tinha tiroteio. Como os moradores falaram, como os moradores falaram, né? E como a polícia negou enfaticamente. Mais do que isso, né? Tentou roubar a bala no hospital. Exato. E o que eles admitiram agora foi que foi um tiro contra uma moto, sem que houvesse qualquer iniciativa dessa moto, seja lá quem estivesse na moto, contra a polícia. Então, é sim uma política de atirar a esmo. O que a atitude do Coronel Tadeu significa na prática é que a polícia, os policiais não querem ter nenhum tipo de restrição ao seu poder de polícia. Eles não querem nenhum tipo de supervisão civil da sociedade à atividade deles. Querem poder matar e fazer o que for o diabo sem ter que correr, como diz o ministro da Justiça no seu projeto, risco de excludente de ilicitude. Quer dizer, é essa filosofia que está por trás, é a mesma do Moro. Nesse caso, nem caberia alegação de forte emoção, porque não estava acontecendo nada, né? Assim, até eles tentaram dizer que o policial estava sob o impacto da morte de um colega alguns dias antes, mas pelo amor de Deus, então se afasta do serviço, não vai para patrulhar a rua, né? Ou o Brasil controla a polícia, ou a polícia controla o Brasil, é essa uva. 2, a missão. Digamos que já deve estar acontecendo isso. É o que está acontecendo, exatamente. A polícia já barbariza, que é carta branca e aval do ministério, aval do governo para barbarizar, né? Teve também hoje uma cena chocante. Hoje, quarta-feira. Quarta-feira, que foi a cena de um empresário, dono de uma lanchonete no centro de Niterói, aqui na Baía de Guanabara, que mata a sangue frio uma pedinte, uma moradora de rua que estava insistindo, pedindo dinheiro para ele. Ele saca uma arma da cintura e dispara 2 vezes contra a cara dela e sai andando como se nada fosse, né? E depois ele foi preso e a advogada disse que ele estava reagindo a uma tentativa de assalto. E as câmeras, a gente viu essa cena pela televisão, porque havia câmeras na rua que registraram. Não tem nada de tentativa de assalto. A mulher está longe dele pedindo R$1. R$1. Isso mostra uma cultura que está se disseminando. Eu acho que nada disso é por acaso. As coisas são... Isso vai formando um mosaico. Esses dados um pouco que parecem isolados, mas formam um mosaico que vão dando sentido para a política de governo do Bolsonaro. A gente não pode esquecer que o gesto característico da campanha dele é a mão com a arminha. Sim, a defesa do armamento da população. O cara como pode ele andar sabe armado. Se comunicar. Sim, o cara que anda armado aumenta a possibilidade dele cometer essa barbaridade que o cara cometeu.
Muito bem, com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa e parte para a sobremesa do Foro de Teresina, o momento Kinder Ovo. Semana passada, Malu, você acertou a voz do Baralhos, é 5 segundos apenas. Assim não dá pra competir. Dani, solta o som aí. Cada um se alimenta de uma forma. Você disse bem. Tem gente, por exemplo, que adora ficar deitado no sol, tomando sol. Eu tenho horror a isso, porque fico muito queimado, não gosto do sol. Então outras pessoas gostam de correr, que até aplaudo quem gosta, mas também tem pavor, não gosta de fazer exercício. Então o que eu gosto de fazer? Eu me satisfaço com a cabeça. Então eu vou ler um livro que eu leio muito normalmente, 3, 4 livros por mês, ou ver um filme, ou ter uma conversa amistosa, sair com amigos. É o senador de Minas, é o Anastasia. Olha! É o Anastasia. Também jogar cartas, jogo buraco, jogo poker, uma vez por outra. Sou esganado, guloso. Dizem até que eu tenho, e me orgulho disso, uma boca simples. O que é a boca simples? Eu não gosto de coisa complicada. Eu não como frutos do mar, não gosto de peixe. O que eu gosto? Lombo de porco, com farofa, feijão tropeiro, com abacaxi. Eu também. Ó, até eu tô emocionado, acertei o Kinder Ovo. Tô com a sua precisão, assim, foi certeiro. Agora pode-se dizer que ele curou da virose, né? Acabou a virose. O Fernando se identificou com a Anastasia, Opa, você percebeu? Eu e a Anastasia. Sol não é comigo, vou ler uns livros Sol aqui, não é ver comigo, uns filmes. Não, mas agora você vai ter que confessar, explicar como que você chegou na Anastasia. Cheguei na Anastasia pelo seguinte, vou contar. Vou contar. Nossa, vou abrir Anastasia foi almoçar na Folha, quando eu era jornalista da Folha, a gente participava de uns almoços, algumas vezes, estive com ele algumas vezes. E ele fala desse jeitinho assim mesmo. Você lembrou? Que gosta de lombo de porco, não sei o que lá. É. Antônio Anastasia, senador pelo PSDB, ex-governador de Minas, falou essas coisas tudo numa entrevista ao canal do YouTube do programa Onde Mora a Felicidade, que também passa na TV Alterosa. Então eu tô nessa vibe agora, Malu. A Felicidade mora num lombo de porco, num lombo de porco com farofa. Eu não discordo, não. Troca o sol eu acho que esse Anastasia deve comer um Teresina de vez em quando. Aí, opa, lógico, lombo de porco com farofa, pra esquecer ali, dar uma derrapada, pegar um javaporco. Olha, eu quero saber como é que os ouvintes vão reagir na semana que vem a este feito histórico. Pronto, eu acho bom, assim, né? Porque assim param com esse papo de CPI, né? Depois essa mineirice toda, é hora de ler o que os nossos ouvintes estão dizendo. Antes de passar a bola para vocês, eu preciso ler esse tweet que a Priscila Olegário escreveu pra gente. É o seguinte: tô aqui ouvindo o Foro de Teresina de cada dia, quietinha no fone de ouvido, e gargalhei alto no meio do trem, imaginando o príncipe batendo no mendigo no meio da suruba gay. Obrigado pela oportunidade, Malu Gaspar. Uma amiga minha fez a mesma coisa no meio da rua, na hora falou a mesma coisa pra mim essa semana, Malu. Ai, você gente, faz a alegria da galera. Muito bom esse negócio da suruba gay, essa né? imagem a gente nunca vai esquecer, Priscila. Ô, Fernando, e você viu que os ouvintes ficaram eufóricos com o seu retorno, né? Opa. Teve a Natália que falou assim: eu tava preocupada que tivesse rolando um golpe na bancada do Foro, que o Fernando estivesse com peste negra. Foi quase... Meu Deus. Foi tipo isso, né? Teve o usuário do You Remember, que escreveu assim: agora só preciso agradecer a todos os ouvintes que ficaram dia e noite na vigília toda quinta-feira dizendo: boa tarde, Fernando. Boa noite, Fernando. Bom dia, Fernando. Olha, isso é uma injustiça, porque agradeci a todo mundo. Não, mas tem que agradecer esses, vai. Agradecer da relação. Eu quero a relação que eu quero ler um por um. Quer falar aí, do You Remember? Eu vou Natália. Obrigado a todos. Bom, eu tenho aqui na minha função de embaixador da Grande Matão, tenho a obrigação moral de ler a mensagem do Thiago Santello, que mandou pelo Twitter uma foto de um amigo dele, o Túlio, que estava vestindo a sagrada camisa azul e branca do gigante do futebol brasileiro, que vem a ser a Sociedade Esportiva Matonense, a SEMA. Entendeu? SEMA. O Thiago, então, pede pra gente mandar um abraço pro Túlio e explica por que a gente tem que mandar um abraço pro Túlio. Eu acho que a gente realmente deve esse abraço pro torcedor da Matonense. Diz ele: o Túlio é obrigado a escutar o Foro comigo quando eu vou tomar banho e levo minha caixa de som para tocar o podcast. Como eu coloco um volume alto, ele também vai acompanhando lá no quarto dele como um ouvinte involuntário. Então o Túlio, amigo do Thiago,
que tem a camiseta da Matonense nos ouve sem querer. Ouvinte voluntário do Foro. Túlio, que dureza, hein, Túlio? Túlio, fecha a porta do quarto, pô. É coisa fácil. Temos também uma enxurrada de tweets essa semana acusando muito injustamente o Teresino de ser um cocainômano. Gente. Porque eu não sabia. Foram notícias que foram reproduzidas na internet de uma certa quantidade de cocaína que estava escondida num país desses de terceiro mundo, tipo Inglaterra, não lembro bem agora, e que a cocaína foi comida por javaporcos. E daí estão acusando o Teresino de ser um deles, mas o Teresino estava aqui o tempo todo, a gente pode... Ele tá um pouco agitado, é verdade. Não, mas Teresino tá limpo, Teresino tá limpo. Então tá bom. Então tá, eu vou dar espaço aqui para um desaforo que a gente recebeu de alguns ouvintes no programa passado, entre eles o Fernando Loverturi, que escreveu assim no Twitter: bem complicado que o Foro de Teresina tenha comprado abertamente a narrativa da OEA sobre a Bolívia, no caso sobre a fraude nas eleições. Só para lembrar, é a organização que afirmou que os protestos no Chile eram culpa da Venezuela e Cuba. Bom, não comprei abertamente, eu li o relatório, pesquisei, né, mas tudo bem. Para as pessoas que estão idealizando o Evo Morales, ele perdeu o plebiscito 2 anos antes e ainda assim insistiu na 4ª eleição. A eleição tem indícios graves de fraude. O fato de ser um golpe ou não ser um golpe é uma questão controversa. O que não é controverso é que ele vinha se transformando num autocrata e que vinha forçando. Nesse plebiscito de 2016, conversei com um brasileiro que trabalhou na campanha e perguntei que tipo de fraude que aconteceu na época. Nada muito grave, só trocavam a urna. Inclusive eu recebi no Twitter mensagens de pessoas mostrando outros relatórios que diziam que era inconclusivo que houvesse fraudes. É tão inconclusivo que o próprio Evo Morales pediu novas eleições. Bom, como vou apanhar eu a semana que vem, eu vou ler o tweet do Márcio Rodrigues, que diz o seguinte: assinando a revista Piauí, altamente influenciado pelo Foro de Teresina, te amo, ele disse. Em tempo, a Piauí tem as melhores capas do Brasil. Muito obrigado. A propósito, faz tempo que a gente não fala disso, né, Toledo? Mas é sempre bom lembrar, se você, ouvinte, gosta do Foro de Teresina, a melhor maneira de ajudar o programa é assinando a nossa revistinha. Revistona, pô. Revistona. Não tem nenhuma maior na banca. É verdade. Em tamanho. Muito bem. Com isso, a gente termina o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. A finalização e mixagem do Foro são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço da dupla dinâmica. Malu Gaspar. Tchau, gente. Até a próxima. José Roberto de Toledo. Tchau. É isso aí. Teresina, e você que foi em vão citado aqui, tá mais limpo do que nunca. Teresina também manda tchau pra vocês. Até semana que vem. Meu Deus. Socorro.